Um dos personagens mais enigmáticos que a gente tem em Star Wars, especialmente no canon, é o Grão-Almirante Thrawn. O Thrawn do universo expandido, os antigos Legends, era um personagem extremamente complexo e um personagem que ganhou o coração de muita gente. No entanto, o Grão-Almirante Thrawn que a gente tem no canon é um cara completamente diferente. Ele é um cara muito mais enigmático. Quando a gente analisa a forma que eles trouxeram ele pra gente, ele se torna um personagem muito mais misterioso. A gente não sabe exatamente o que ele quer dentro do canon. A gente sabe alguns detalhes, a gente pode tentar fazer algumas conexões. A gente sabe que tem os Warlords, os Senhores da Guerra aí, espalhados pela galáxia no canon. A gente sabe que eles estão buscando um líder. Eles buscaram inicialmente na forma do Moff Gideon, mas obviamente o Moff Gideon não é o líder que eles buscam. Então eles estão procurando essa figura de liderança. E essa figura de liderança, a gente conectando os pontos, a gente pode chegar à conclusão que vai ser o Almirante Thrawn. Mas vamos supor que ele conquista essa figura de liderança. O Almirante Thrawn, ele conecta, ele junta, segura todos os Senhores da Guerra. E aí o que ele vai fazer? Qual que é o objetivo dele? Será que é um objetivo simples como, sei lá, simplesmente começar um novo império? A resposta pra isso é não. O Almirante Thrawn, tanto nos Legends quanto no canon, ele não tem esse objetivo de simplesmente começar um império, criar um reinado, ser um líder. Ele não tem os desejos materiais e carnais que alguém como o Palpatine, por exemplo, tem. Palpatine é um personagem muito mais binário. Ele é simplesmente mal ou bom. E como a gente sabe, Palpatine é mal. O Almirante Thrawn moderno que a gente tem, ele não é assim. No entanto, analisando a primeira trilogia do Almirante Thrawn, ele era assim, ele era um personagem muito mais binário. Pra gente conseguir profundamente entender o que o Grão-Almirante realmente quer, a gente tem que analisar os Legends, a gente tem que começar lá. Apesar da primeira trilogia do Almirante Thrawn ser uma trilogia sensacional, fantástica e completamente amada pelos fãs, eu não consigo tirar da minha cabeça que, de alguma forma, o Timothy Zahn, criador do Almirante Thrawn e o escritor do livro, ele deve se arrepender da forma que ele escreveu o Almirante Thrawn de alguma forma. Isso não é algo que eu vou culpar o Timothy Zahn. Ninguém poderia imaginar que o Grão-Almirante Thrawn se tornaria a figura gigante, esse titã que ele é hoje em dia. Quando o Timothy Zahn inicialmente escreveu ele era para ser um personagem descartável. Ele era um vilão que apareceu e era um vilão que ia morrer. Nessa primeira trilogia do Thrawn, a gente vê exatamente o que eu falei sobre o Thrawn ser um personagem binário. Nessa primeira trilogia, ele é simplesmente um vilão. Ele é simplesmente um grão-almirante que serviu o Império, e durante a época do livro, a gente sabia somente que ele era um vilão, ele era mau e ponto final. Em todos os momentos, ocasiões, oportunidades, o grão-almirante Thrawn, ele fazia simplesmente o que era necessário para ele sobreviver e para o Império lá, o pessoal que estava junto com ele, também sobreviver. Se fosse necessário fazer alianças, ele fazia alianças. Se fosse necessário fazer crueldades, ele fazia crueldades. Sem problema algum, a moralidade dele era muito pequena. Ele fazia simplesmente, é um estilo muito Sith, ele fazia simplesmente o que era necessário para sobreviver. Somente no futuro, com outros livros, depois da morte do Almirante Thrawn, desculpa pelos spoilers, ele morre na primeira trilogia, mas somente após a morte dele, nos próximos livros, como por exemplo a duologia do Thrawn e até mesmo o Outbound Flight, um dos livros também do Timothy Zahn, que aí a gente realmente vê o Thrawn ser mais desenvolvido, que é engraçado, né? Porque foi depois da morte dele. Mas lá nesses livros a gente consegue ver as reais intenções, os reais objetivos do Thrawn dentro dos Legends. Como eu disse inicialmente, o Thrawn era para ser somente um vilão descartável, mas como ele cresceu demais, se tornou muito popular e amado, o Timothy Zahn obviamente teve que expandir a sua história. Expandindo a história dele, a gente descobriu novas coisas, como por exemplo, um dos primeiros grandes objetivos do Grão-Almirante Thrawn era ajudar o seu povo, ajudar os Tis, o seu planeta natal. E o segundo grande objetivo do Grão-Almirante Thrawn, a gente vê isso nesses livros, é quando ele descobre que o Palpatine também sabia que existia uma ameaça extragaláctica, uma ameaça fora da galáxia principal de Star Wars. Até mesmo o motivo principal que o Grão-Almirante Thrawn entrou para o Império foi muito bem detalhado. Como eu disse, né, o primeiro objetivo dele era proteger o seu povo, e ele enxergava o Império do Palpatine como uma excelente ferramenta para ele conseguir fazer isso. Dessa forma, ele voluntariamente se entregou para o Império Galáctico como uma espécie de prisioneiro mesmo. Ele ofereceu seus conhecimentos e serviços para o Império, e então ele entrou no Império, começou lá embaixo e eventualmente ele subiu no ranking, nos níveis, até ele se tornar o cara fodástico que a gente conhece hoje como Grão-Almirante Thrawn. Agora, o engraçado disso tudo é que no canon, o Thrawn também é tão bem desenvolvido como ele é nos antigos Legends. Afinal de contas, o mesmo escritor, o cara que criou o Almirante Thrawn inicialmente, que é o Timothy Zahn, ele continua trabalhando para a Disney, e o melhor ainda, ele também já escreveu vários livros canônicos sobre o Grão-Almirante Thrawn. E aí
aqui é interessante porque, tanto no canon quanto nos Legends, o Grão-Almirante ele é igualmente complexo. No canon também, tentando ajudar o seu povo, ele voluntariamente se entregou pro Império, entrou no Império e subiu de ranking. E no canon também, assim como nos Legends. Nos Legends a gente tinha a grande ameaça extragaláctica, que era os Yuuzhan Vong, e agora no canon a gente também tem uma ameaça, só que não é extragaláctica, apesar deles estarem em outra galáxia no momento, mas a ameaça principal para o Grão-Almirante Thrawn é os Grisk dentro do canon. A razão principal que o Grão-Almirante Thrawn preferiu entrar para o Império em vez de, por exemplo, a rebelião ou até mesmo no futuro, a Nova República, é por simples questão de eficiência. Tanto a rebelião quanto a Nova República não eram nada eficientes, tanto economicamente quanto militarmente. Agora o Império, por outro lado, essa sim era uma organização que causava medo nos oponentes. Economicamente a gente não precisa nem falar. O Império Galáctico tinha quase metade da galáxia, e militarmente também, era a maior organização militar que existia dentro da galáxia principal de Star Wars. Então quando o Grão-Almirante Thrawn fez a sua decisão, a decisão era óbvia. Qual dos dois lados é o melhor para ajudar o meu povo? A resposta é óbvia. Então se a gente analisar bem aqui, a gente vê que o grande objetivo do Grão-Almirante Thrawn no canon é um objetivo muito similar ao objetivo dele dentro dos Legends, do universo expandido. Então em número 1 é proteger o seu povo nas regiões desconhecidas e número 2, parar uma ameaça, seja extragaláctica, como no universo expandido, na forma dos Yuuzhan Vong, ou dentro do canon, na forma dos Grisk. Só que a gente ainda tem um grande problema aqui. O grande obstáculo que a gente tem aqui na nossa frente se chama Dave Filoni. Se a gente analisar, por exemplo, a série Star Wars Rebels e até mesmo a série da Ahsoka, a gente vê que o Grão-Almirante Thrawn, ele perdeu toda a sua complexidade que tinha no canon e nos Legends. O Grão-Almirante da série da Ahsoka e da série Rebels é novamente aquele antigo Grão-Almirante binário. Ele é mau ou ele é bom, e a gente sabe que ele é mau. A gente consegue ver que o Dave Filoni claramente tem uma preferência para que tipo de Almirante Thrawn ele quer mostrar pra gente. Qual o almirante dele favorito? E a gente consegue ver com clareza que o Almirante Thrawn dele favorito é o Almirante binário, o Almirante Thrawn simplesmente mau. É exatamente aqui onde vai entrar as frustrações de muitos fãs de Star Wars de hoje em dia. Muita gente que acompanhava o Thrawn antigamente viu esse desenvolvimento, viu o Almirante Thrawn começar de uma pessoa mais simples e se tornar eventualmente uma pessoa muito mais complexa. Agora, por outro lado, no canon a gente vê o inverso. Ele começou complexo com os livros do Timothy Zahn, o criador. Quem sabe mais que o criador, gente? Ele começou complexo, mas aí através do Dave Filoni, ele está se tornando um personagem mais simplificado. E tudo isso, é claro que é uma questão de preferência. Tem gente que vai preferir um vilão mais estilo Sauron, o bem e o mal bem definido, estilo Tolkien, e tem gente que vai preferir ele mais complexo, estilo um Thanos, por exemplo. Mas deixa aí nos comentários, gente, o que você acha do Almirante Thrawn no canon e nos Legends? Qual que você prefere? E se você gostou do vídeo, seja um bom líder, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.